Ezequiel, capítulo 1, primeiro versículo mesmo. Aqueles que, se puder ficar de pé para nós estar lendo a palavra de Deus, não é para mim não, meus irmãos, é para Deus. Ezequiel, capítulo 1 e versículo 1. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, e se abrir o céu e eu tive visão de Deus. Apenas esse versículo. Meus irmãos, quando nós estamos falando do profeta Ezequiel, ele foi treinado desde o contexto que Jeremias já vinha alertando o povo sobre Jerusalém. Jeremias já pregava, ele já nasceu na época em que Jeremias já pregava para o povo de Deus. Na época que Jeremias já alertava o povo sobre o exílio. O exílio era a destruição, porque o povo em Jerusalém estava desagradando a Deus. No contexto adiante, meus irmãos vão entender a destruição. Na época que Jeremias já alertava a invasão em que a Babilônia fazia em Jerusalém, no meio do povo de Deus. Ezequiel era filho de Buzi, que no hebraico quer dizer desprezado. Mas desprezado por quê? Às vezes meus irmãos ficam perguntando, por que desprezado? Nós podemos dizer que Ezequiel, ele era perito em superação. Naquele contexto, o pai dele era sacerdote, e ele era desprezado pelo próprio povo de Deus. O povo de Deus que vivia em Jerusalém estava desprezando Jeremias. Quando Jeremias alertava o povo não dava atenção para eles. Ezequiel, ele teve uma superação, porque imagina o seu pastor falando com você e muitos desprezando. O seu pastor falou, ovelha, continua aqui, é nesse caminho. E Jeremias alertava ele sobre a queda que Israel ia ter, sobre a invasão que a Babilônia ia fazer. E mesmo assim eles não davam ouvido. Mesmo assim eles continuavam adorando outros deuses, na idolatria, fazendo coisas que desagradavam a Deus. Quem lê a Bíblia está entendendo o que eu estou falando aqui nessa noite. Jeremias, ele já vinha pregando como os outros profetas, Daniel, como alertou, e mesmo assim não deram ouvido. Ele era perito em superação, porque mesmo o seu pai, em um contexto que o nome significava muito naquela época, dizendo desprezado. Imagine você sendo filho de um pastor ou de um sacerdote naquela época, o seu pai sendo desprezado pelo próprio povo de Deus. E nós precisamos entender nessa noite, meus irmãos, desprezado ou rejeitado traz a mesma ideia. Quando você rejeita, automaticamente você está desprezando.
Esse nome foi dado por causa do contexto antes de ser levado à Babilônia. Porque naquela época, tinha outros que dizia ser sacerdote, mas não era. Que pregava, mas não pregava o que Deus estava mandando, o que Deus ministrava para eles. E foi na época que as pessoas acabou se contaminando. Antes de ser levada ao cativeiro babilônico, porque estava desprezando e rejeitando pelo povo de Israel, porque o povo de Israel estava se entregando à idolatria. Quem vê a passagem de Jeremias, quantas vezes ele não alertou Jerusalém sobre a queda que eles iam ter? Eu estou batendo muito nessa técnica. Meus irmãos, eu quero que vocês fiquem bem prestativos. O que Deus vai falar nessa noite. E o povo de Israel estava entregue-se à idolatria. Nesse período, o povo estava desprezando os sacerdotes. Entenda e aprenda uma coisa comigo, meus irmãos. O que as pessoas falam sobre você não significa nada. O que as pessoas dizem contra você não significa nada. Aleluia, glória a Deus. Porque nós nasceu, meus irmãos, com um propósito. E quando as pessoas estão falando de você, às vezes, meus irmãos, eu acredito que já ouviu aquela fala: aonde há fogo, há fumaça. Mas só que Satanás também, ele é esperto, corrupto. Quando vê que você está vestindo a camiseta de Jesus Cristo, você está disposto a fazer a obra de Deus, quando você está disposto a levar o evangélico ao próximo, ele vai te confrontar. E vai ser nessas horas que as pessoas que estão no mundo, que estão vivendo na contramão de Deus, vão se rebelar contra você. Às vezes pode até ser verdade. Se o irmão caiu, a irmã caiu, vai sair o escândalo. Mas muitas vezes Satanás, ele vai se levantar porque você está honrando Deus, e é algo que ele não quer. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. É para Jesus. Ferve essa igreja, meus irmãos. Porque nós não nasceu para o fracasso. Nós não nasceu para o fracasso. Porque naquele dia Jesus morreu por nós. Ele deu o livre-arbítrio para nós tomar a nossa atitude. Pega a sua cruz e me siga. Se nós fazer tudo o que Deus tem nos ordenado, eu tenho certeza que cada um que está aqui, aqueles que não veem, vai se dar bem na vida. Se desde a época que Jeremias alertava o povo de Deus, eles tivessem feito, eles teriam não passado pelaquela grande tribulação que Jerusalém passou. Se o povo de Deus tivesse escutado o que os profetas falou, Daniel, eles não teriam passado pelo aquilo lá. Glória a Deus. Meu Deus. Meus irmãos, a gente precisa entender algo. Quando a gente está disposto a fazer a vontade de Deus,
vai se levantar, vai ter lutas, vai ter batalhas, mas lembra-se, você não vai estar sozinho. Você não vai estar sozinho. Eu vou repetir de novo. Quando você está disposto a seguir Jesus, vai ter batalha. Não vai ser só bênção. Vai ter as lutas, vai ter as dificuldades. Nós somos seres humanos, mas lembra-se, Jesus vai estar com você. E quando Jesus estiver com você, você pode ter certeza que essa luta não vai estar tão do jeito que está para aquele que está desviado, para aquele que não está na presença de Deus. E eu volto a dizer, anula hoje toda palavra que jogaram contra você de desanimar. Anula hoje tudo aquilo que falaram que você não ia ser e hoje, para a honra de Deus, você é. Anula hoje tudo aquilo que desejaram para você, porque você nasceu para a dupla honra do Senhor Jesus Cristo. Quem tem glória dá glória, meus irmãos. Deixa o Espírito Santo se mover. O que eu tenho aqui, meus irmãos, foi algo que eu meditei, mas não é de mim, é de Deus. Que a graça, a honra seja só para Ele, meus irmãos. Ouve só minha voz. Escuta que Deus está querendo falar com vocês e automaticamente comigo. Porque quem está aqui tem que vigiar muito. Tem que vigiar muito. E essa semana para mim não foi muito fácil. Semana passada não foi muito fácil. Entre barrancos, lutas, meditei, busquei a Deus. As oportunidades que eu tive de cultuar a Deus, eu vim a cultuar a Deus. A oração, eu tenho certeza, meus irmãos, quando você era pequeno, meus irmãos, minhas irmãs, às vezes, eu estou falando por experiência própria. Quando eu era pequeno, muitos daqui me conhecem, por eu ter um nome santo, as coisas eram tudo mais difícil para mim. E muitas vezes, quando eu estava nos meus 13 anos, eu já estava entrando pela vida louca, a vida do mundo. Muitos falavam para minha mãe: esse daí vai morrer na cadeia, esse daí não vai ser ninguém na vida, esse daí vai ser mais um drogado, esse daí não vai vingar. Mal eu sabia que minha mãe estava em oração por mim. Mal sabia que minha mãe intercedia para mim por aqui nesses dias de culto. Agora preste atenção no que eu vou falar, meus irmãos. Ezequiel, a oração da minha mãe. Quantas vezes falaram que eu não ia me dar bem na vida? Eu nem imaginava de um dia fazer a obra de Deus, pegar um microfone, falar com o público, fazer a obra de Deus. Deus abençoando devagarzinho. Sou muito feliz com a minha igreja, com meus irmãos, com as minhas irmãs, com o meu pastor Levino. A minha tendência é melhorar muito, muito mais ainda. Eu nem imaginava dar aula para os jovens, mas se é a vontade de Deus no momento, eu vou. Se daqui um dia Ele falar, não vai ser você, vai ser outro, amém, Deus abençoe.
Está na hora de você usar a autoridade que Deus te deu. Meus irmãos, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre o seu lar, sobre o seu relacionamento, muitas das vezes aquelas pessoas vão falar que você não vai ser ninguém, mas repreenda, não engula isso, fala: meu filho vai ser servo de Deus, a minha filha vai ser filha de Deus, a minha casa vai ser casa de Deus. O meu relacionamento vai ser de Deus. Você tem uma autoridade. Quando você está em unção com Deus, você tem autoridade sobre a sua casa, sobre a sua família. Anula hoje tudo aquilo que o povo que está no mundo está lançando contra a sua vida. Nós precisamos entender que quem manda na sua casa é Deus, logo após é você. Usa a sua boca, usa a sua sabedoria, profetiza coisas boas, profetiza que vai dar certo, não profetiza desânimo. Muitas das vezes nós mesmos somos os primeiros desanimados do relacionamento. Muitas das vezes a pessoa fala: seu filho vai ser um drogado. Mas está na droga, não, está repreendido. Eu tenho fé que o Senhor Jesus Cristo vai salvar, vai resgatar, vai trazer para servir o Senhor. Seja a boca de Deus, principalmente na sua casa. Não deixe semente do mal contaminar o seu lar. Aleluia, glória a Deus. Palavra de maldições, a gente tem que repreender. Nós não pode nem deixar dar início. Na hora que lançar, repreende. Está amarrado em nome do Senhor Jesus Cristo. E naquela época da minha mãe de oração, eu estava perdendo um momento que eu nem sabia. Eu vou falar para vocês aqui, meus irmãos, eu não estou jogando conversa fora. Quando minha filha ficava doente, a minha mãe Soninha orava, a minha filha me orava. Com Deus que está no céu, ela orava para minha filha me orava. Quando estava com febre, o que seja, ela me orava. A oração da mãe, ela tem autoridade sobre o filho. A autoridade vem de Deus quando você está na presença dele. Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer: chega, breca, só acata o que é de Deus. O que não for de Deus, vai embora. Prega um evangélico, chega. Eu vou falar de novo. Deus me trouxe essa noite aqui para te dizer: só acata o que é de Deus. O que não é, chega, deixa. Agora preste atenção. Aqui Ezequiel, ele vai treinar. Porque como todo sacerdote, ele precisa levar conhecimento. Mas conhecimento de que forma? O nosso pastor Levi, nossos presbíteros, nossas missionárias, não é só um título.
mas sim, eles jejuaram, eles buscaram. E nesse tempo que ele vai treinar, ele precisa de saber de tudo e um pouco mais. Porque para o sacerdote, para a vida do pastor, sempre vai chegar algo que ele precisa ter uma resposta. Que ele não tenha, mas ele vai ter intimidade a Deus para estar buscando a direção e trazer essa resposta. E ele foi treinar, porque Ezequiel era filho de Buzi, e Buzi estava fazendo do seu filho um sacerdote. Aleluia, glória a Deus. Quando chega um tempo de estudo, tudo que a gente começa tem começo, meio e fim. Nós vai vir adorar a Deus. É gostoso ficar adorando a Deus, não é, meus irmãos? Mas daqui a pouco nós vai encerrar, cada um vai para suas casas. Mas o importante é que Deus vai conosco. E quando ele começou a treinar para sacerdote, quando você começa para a escola, quando você começa um curso, daqui a pouco você vai chegar naquele seu objetivo, para que você venha se qualificar naquilo que você estava fazendo, para você ganhar algo que você estava em busca. E quando chega o tempo de estudo para assumir o sacerdote, a Babilônia invade. A Babilônia invade Israel, eleva ele e leva a Israel. Ele comunicou sobre Israel, mas mesmo assim ele foi levado com os cativos. Mesmo assim ele passou por aquele procedimento, mas por ele estar na presença de Deus, quando ele chegou na Babilônia, algo vai acontecer através dessa palavra. E ele tem o seu braço algemado, como os dos demais. Ele não foi diferenciado. Ele passou pela prova. A única diferença é que ele era um homem que tinha Deus. Então ele não passou sozinho. Ele foi para a Babilônia. Agora vem comigo. Gastou o seu tempo, se dedicou em fazer nada, seu tempo dedicado em fazer, e do nada tudo dá errado, sendo fiel, quando o sonho está na mão e arrancado do braço dele. Talvez você pode dizer: que história triste. O homem era de Deus, ele alertava Israel, estava estudando para ser um sacerdote, e do nada vem as turbulências da Babilônia, acaba invadindo, e aquilo que ia ser profetizado na vida dele, acaba não acontecendo naquele momento. Porque Ezequiel está diante de uma cena em que de fato
a terra está fechada para ele. E de fato que ele foi levado para a Babilônia, ele só sabia ver algemas, soldados, e ele só poderia orar em pensamentos, ele não poderia às vezes nem sequer falar algo, porque aquele soldado com as armas poderia arrancar a sua vida, mas ele estava em comunhão com Deus pela sua mente. Talvez você pode ter chegado aqui nessa noite e sua vida não pode estar diferente. Você deve estar se perguntando: o que eu fiz de errado? De quem é a culpa? A terra está fechada. Eu vou falar de novo. Você pode ter chegado nessa noite, você pode estar passando pelas mesmas situações. A sua vida não deve estar diferente. Você se deve estar se perguntando: o que eu fiz de errado? Algo também que o pastor me falou, que foi no ensino do pastor, eu acho que Malafaia: quando estiver no culto, mantenha a sua Bíblia aberta. Porque naquele momento ele estava numa situação que a terra estava fechada, ele não tinha mais solução para ir, não tinha lugar para ir. Mas aqui no versículo ele fala, estando no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, e se abrir o céu, e eu tive a visão de Deus. Muitas vezes, meus irmãos, você está cego. Muitas vezes você não está conseguindo ter a visão de Deus. Se você está orando, se você está jejuando, o céu está aberto. E naquela situação a terra estava fechada, mas Deus, por ser um homem temente a Ele, Deus abriu o céu com ele. Deus falou com ele naquela noite. Deus fez algo que ninguém esperava daqueles soldados. O céu se abriu sobre a vida de Ezequiel. Meus irmãos, o serviço pode estar fechado, as lutas pode estar parecendo que está difícil, as batalhas, aonde que você esteja, pode estar parecendo que está fechado, mas se você tiver comunhão com Deus, os céus estarão abertos. E é um dos temas que nós estamos dessa campanha, é céus abertos. Se você está orando a Deus, eu tenho certeza que o céu está se abrindo para você, nessa noite, para a sua família, para os seus filhos. Meus irmãos, se o céu estiver aberto,
Não se preocupe com quem te abandonou. Não se preocupe com quem te falou mal. Não se preocupe com quem te humilhou, porque um dos mandamentos que Jesus nos ordena é amar o próximo. Perdoe. Importante que o céu está aberto. Não se preocupe com a porta que fechou. Se o céu está aberto, Deus está abrindo a porta da salvação para nossas vidas. É o que nós precisamos. Muitas das vezes nós se apegamos nas coisas do mundo: carro, moto, roupas, bem-estar, dinheiro. Mas a porta principal que não pode se fechar é a do céu. É a do céu. Que se feche tudo, que a terra se fecha, porque o mundo fala com o céu transmite, o mundo acata. O que nós precisamos é do céu, meus irmãos, é salvação, é Jesus Cristo. Glória a Deus. Meus irmãos, arranca alguns minutos, glorifica o Senhor nesse momento. Glorifique o Senhor, porque Ele merece. Glorifique o Senhor, glorifica o Senhor, glorifica, Ele é digno. Abre a sua boca, glorifica o Senhor. Deus poderoso, oh meu Deus, que não se feche o céu para nós, papai. Que presença maravilhosa, meus irmãos. Do fundo do meu coração, eu acho que essa foi a pregação que eu mais preguei melhor na minha vida para falar do amor de Deus. Glorifica o Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, e eu tenho certeza que Jesus está feliz com vocês, meus irmãos, porque vocês estão aqui glorificando Ele nesse momento. Aleluia, glória a Deus. Para finalizar, meus irmãos, é normal do ser humano que não conhece Deus. Ele pode desprezar você por uma amizade. Ele pode desprezar você por ter um carro melhor. Ele pode desprezar você por algo infantil. Mas lembra-se, aquele que tem comunhão com Deus, Deus não despreza. Ele traz para Ele. Deus não despreza nem os que estão no mundo, só despreza o pecado que eles praticam. Deus quer salvar, mas não quer que o pecado venha junto. Deus quer libertar, mas dá o primeiro passo. Pega a sua cruz e me siga. Pega a sua cruz e me siga. Meu fardo é leve. Eu finalizo essa palavra aqui, meus irmãos.
Eu tenho fé que o Espírito Santo falou na vida de vocês como na minha, porque, vou falar para você, meus irmãos, vontade aqui é de chorar demais, mas graças a Deus consegui transmitir algo que eu meditei bastante, busquei, preocupado. Falei, Deus, eu não quero falar bonito, mas eu quero que o Senhor fala para a igreja. Vocês sabem que eu estou começando agora, eu estou me caminhando junto com vocês que são mais velhos, mais experientes, pastor Levino, pastor Levi, que tem nos abraçado, que tem nos dado a oportunidade para falar de Deus. Sou grato a Jesus Cristo, que salvou minha vida, me salvou dos vícios. Tem muitas coisas para me orar, não sou perfeito, mas eu tenho certeza que aquele que tem o pulso firme, intenção de fazer o melhor, Deus vai te honrar. E algo que eu aprendi, toda vez que você tiver uma oportunidade, faça o seu melhor. Faça o seu melhor. Já que você pegou para fazer, faça o seu melhor. Para o homem, para Deus tem que ser excelente. Assim eu agradeço essa oportunidade e uma salva de palma para agradecer o nome do Senhor Jesus Cristo.